Bora lá, gente, para mais uma aula. Nessa aula aqui é de português, gramática, tá? E cai muito em vestibular, principalmente quem vai para a segunda fase. Quem quer USP, Unesp, ainda mais a Unesp, que agora vai voltar a ser de escrever, dissertativa, não vai ter como chutar mais. Então, isso daqui provavelmente vai cair a rodo, vai cair muito, e vocês têm que saber, que vocês vão ter que explicar o motivo. Não vai ter como você simplesmente chegar assinalando ou chutar. Então você tem que saber fazer. Então, nossa aula hoje é sobre colocação pronominal, tá? É muito importante saber, até para redação, não cometer erros. E vamos lá. Espero que vocês estejam estudando. Caso haja dúvida, por favor, entre em contato e vamos sanar essas dúvidas. Peço que também não falte sábado, que é o horário que a gente vai tirar suas dúvidas. Marque seu horário e não vamos desistir, ok? Então tá, colocação pronominal. Primeiramente, vamos aprender o que, gente? O conceito. O conceito é, e depois dessa aula, vai ter exercício. Vou gravar um vídeo de eu fazendo exercício. Gente, não adianta você só ver o vídeo da teoria, tá? Não adianta. Porque você não vai saber como é cobrado, você não vai saber como o vestibular cobra isso, e você vai acabar errando, cabendo para matemática, é gramática. E você vai acabar errando, tá? Então, os vídeos de exercício talvez até mais importante do que a teoria, tá? Não adianta você só ver a teoria. Se você ver só a teoria, sinto muito, mas você vai errar. Você vai errar e vai zerar, tá? Isso daqui não é brincadeira, tá? Então tá, colocação pronominal. Conceito: posição adequada do pronome oblíquo. Aqui eu acabei escrevendo errado. É oblíquo, ato em relação ao verbo, tá? Nós vamos aprender a próclise, mesóclise e ênclise, tá? A próclise. O que é a próclise? Qual é a definição de próclise? É antes do verbo. Qual que é o verbo de não te conheço? O verbo de não te conheço é o conheço. Se é próclise, vai vir antes do verbo. Então, aqui, antes do verbo. Beleza? E a mesóclise? A mesóclise, a mesóclise é quando fica no meio do verbo. Por exemplo, dar-te-ei um abraço. Qual que é o verbo? O dar ou o abraço? O dar, né? O dar é o verbo. O dar é que é a ação. Para quem não sabe, verbo é ação. Se o dar é ação, eu vou ter que colocar no meio do verbo. Em vez de eu escrever darei, que seria dar, darei, eu vou apagar esse ei e vou jogar aqui na frente, ó. Vou jogar esse ei aqui na frente e vou colocar o t, beleza? O pronome para ficar a colocação pronominal. Então é literalmente no meio do verbo. Mesóclise, meio do verbo. E ênclise? Ênclise é depois do verbo. Então, ó, encontrei é o verbo, né? Encontrei. O verbo aqui já está colocado. Então, tem que colocar na frente do verbo. Encontrei-te ontem. Então, está na frente do verbo. A mesóclise é no meio do verbo e a próclise é antes do verbo. Beleza, gente? Copiem, por gentileza, isso no caderninho de vocês, que isso é muito importante. Não adianta você só ficar vendo a aula, tá? Tem que escrever. Agora, vamos falar quando que você vai usar a mesóclise, que é a nossa primeira. Quando a mesóclise não, a próclise, desculpa. Quando que você vai usar a próclise? É nosso primeiro conteúdo. Ai, gente, muita gente não sabe que é pronome oblíquo átomo, tá? Então vou colocar aqui uns exemplos. Ó, pronome oblíquo átomo, os pronomes pessoais oblíquos átomos são o me, o te, o se, o ou o os, né? Pode ser tanto no singular quanto no plural. O a
ou no plural, o lhe, ficou feio esse meu lhe, o lhe, ou no plural, o nós e o vós. Esses são os pronomes oblíquos átomos pessoais, tá? Que vai aparecer muitas vezes, tá? Então tá, vamos agora para a próclise, que é antes do verbo. Quando que você vai usar próclise? Você vai usar próclise sempre quando a frase tiver a palavra negativa. Por exemplo, não chame. Gente, o não é uma palavra negativa. Se tem uma palavra negativa, você vai colocar o pronome oblíquo átomo antes do verbo. Então, qual que é o verbo aqui? O verbo aqui não é o chamem. Então, eu tenho que colocar antes do chamem. Que no caso é o me. Podia ser o te, podia ser qualquer pronome, entendeu? Nesse caso aqui é o me. Beleza? Agora, advérbio. Sempre quando tiver advérbio, você também vai colocar como próclise. Ah, gente, eu não sei o que é advérbio. Vou dar alguns exemplos de advérbio, então, para vocês. Tem vários tipos de advérbio que eu vou pedir para vocês decorarem, porque advérbio é decoração. Não tem como você simplesmente, tipo, porque tem vários tipos de advérbio. Por exemplo, tem advérbio de lugar que é o sempre. Outro de lugar, quer dizer, de tempo, né? O sempre. Outro de tempo, antigamente. Tem advérbio de lugar, que é, por exemplo, perto. Tem outro, que é além. Tem também advérbio de intensidade, que é, por exemplo, demais. Tem advérbio de modo, que é, por exemplo, pior. Tem vários tipos de advérbio, tá? Então, é bom vocês dar uma lida em advérbio e decorar uma listinha de advérbio, tá? Porque pode cair na prova, tá? Ó, eu vou colocar aqui num site para vocês verem alguns advérbios. Pera. Ó, tem vários tipos de advérbio. Tem, ó, por exemplo, ó, advérbio de modo, bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, assim, de, adreme, debalde. Gente, vai cair isso, esses difíceis? Provavelmente não. Normalmente cai os que a gente usa mais no cotidiano, como mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, bem, esses daí, tá? Mas pra vocês verem como tem vários tipos de advérbio, ó. Tem de intensidade, que é muito, demais, pouco, mais, menos, bastante, tão, quão, demasiado, imenso. Tem também de lugar, que é aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima, adentro, dentro, afora, fora, atrás, detrás, além, aquém, defronte, antes, aonde, longe, perto, a lugares nenhum e a lures. Tem de tempo, que é hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã. Pelo menos saber imediatamente, pelo menos saber os principais, tá? Porque tem muitos, mas pelo menos saber os principais, para você saber, ó, isso aqui é um advérbio, tal, advérbio de tempo, de lugar, tá? É bom saber. É só você jogar no Google advérbios e tentar decorar, assim, o máximo que vocês conseguirem. Então, advérbio também vai ser colocado como próclise, tá? Nesse caso aqui, qual que é o advérbio? Sempre lhe pagaram. O advérbio aqui nesse caso é o sempre. Então, se tem advérbio, eu coloco como próclise. O verbo está aqui, então tem que colocar antes do verbo, pois é uma próclise. Também pode ter em pronome demonstrativo, relativo e indefinido. Gente, isso aqui é igual a advérbio, tá? Tem vários. E é bom você dar uma decoradinha nos pronomes demonstrativos, relativos e indefinidos, tá? Alguns exemplos de alguns pronomes, ó. Os demonstrativos, por exemplo. Naquele, essas, naquele, estas. Ó, é só você também colocar no Google, tá? Pronomes demonstrativos, pronomes relativos,
que você vai achar e tentar decorar também o máximo possível. Por exemplo, ó, pronomes aqui, ó, indefinidos. Ó, alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, cada, algo. Acaba sendo, tipo, fácil, né? Porque é algo que a gente usa no cotidiano. Por exemplo, alguém, a gente sabe que é um pronome indefinido. Quem que é alguém? É indefinido. Então, acaba sendo fácil. E também tentar decorar o máximo que conseguir, mas saber que, tipo, vai cair os que a gente usa mais no dia a dia. Então, decorar, tipo, os fáceis, né? Porque os difíceis que a gente não usa no dia a dia pode cair. É bom você saber, é bom você decorar, igual o outro. Mas pode não cair, né? Ó, por exemplo, alguma, nenhum, certas, qualquer. Tem os interrogativos também. E é só vocês se jogarem no Google, tá? E tentar decorar o máximo possível, porque cai, tá? Muitos, demais, menos, tá? Então, esses pronomes, para você saber que também é uma próclise, tá? Então, ó, advérbio e pronome, tarefinha de casa, tá? Tentar decorar esses dois aqui, ó, o máximo possível, tá? Decorar, tá? Tem que decorar. Faz uma tabelinha no caderno, vai escrevendo até cansar, tá? Até cansar. Se quiser, eu posso até colocar no Word para vocês e mandarem, mas, tipo, é literalmente decorar, né? O que é de verbo e pronomes. Não tem muito o que fazer. Conjunção subordinativa, interrogações exclamativas. Gente, daqui, ó, qual que vocês, assim, se cair na prova, não pode errar. Porque se você errar, você pode ter certeza, certeza absoluta, que os seus concorrentes vão acertar. Ó, palavra negativa, pode cair a beça, advérbio, pronome até pode, né? Interrogação, exclamativas e o que exprime desejo é opcional, tá? Ó, não pode errar essas, tá? Tem palavras negativas, já tem que vir na sua cabeça, ó. Palavras negativas, ó, próclise. Interrogação, próclise. Exclamativa, próclise. Exprime desejo, próclise. Advérbio, próclise. Entendeu? É coisa tipo de um fundamental, tá? Coisa do fundamental. A próclise, ó, se você for para a segunda fase, você pode ter certeza, a próclise eu acho que é o que mais vai cair, tá? É o que mais vai cair. Esse assunto aqui eu não vejo muito recorrente no Enem, que o Enem a português é basicamente de texto, né? Mas cai, ó, Unesp, USP, essas faculdades foca nisso, tá? Que pode cair demais, principalmente a próclise. Eu acho que a próclise cai até mais do que a mesóclise e a ênclise. A próclise é a pedra no sapato, tá? Não tem como passar batido, não tem como deixar para ver depois, tem que ver agora. Tem que ver agora. Tentar decorar os advérbios, os pronomes e mandar bala, mandar ver. Se tem alguma dúvida, marca o horário, vamos tirar dúvidas, tá? E, por favor, o vídeo que vai ter os exercícios, não perde, não perde, tá? Não perde. Vamos agora para mesóclise. Ó, observação. Se não for próclise, aí vai para mesóclise. Não tem como você ver uma frase e tentar resolver. Ó, por exemplo, ó, você tem uma frase qualquer, sei lá, João e Maria, blá, 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 blá. Não tem como você começar pensando, ó, será que essa frase X vai ser mesóclise ou ênclise? Ou próclise? Não. Não, 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 não. Primeira coisa que você tem que pensar. Essa frase aqui é próclise. A primeira pergunta que você tem que se fazer. Essa frase que está na minha frente, ela é uma próclise? Que é a que mais cai. É uma próclise? Se não for próclise, aí que você pode se perguntar se ela vai ser uma mesóclise. Então, ó, você só vai se perguntar se ela é uma mesóclise depois que você falou, ó, ela não é uma próclise. Então, ou ela é uma mesóclise ou uma ênclise. Se ela não for próclise, aí que você se pergunta se ela vai ser mesóclise, tá? Então, não havendo próclise, ocorre como? Então, ó, a mesóclise vai ocorrer quando? Quando for futuro do presente e futuro do pretérito. Gente, vou ensinar de um modo aqui simplesinho
O que é futuro do presente, bem leigamente, tá? Porque a aula não é sobre isso. Espero que vocês lembrem, mas se vocês não lembram o que é futuro do presente, futuro do pretérito, eu posso ensinar vocês, ou vocês podem marcar a aulinha de dúvida, tá? Mas o que é futuro do presente e futuro do pretérito? Então vamos lá. Futuro do presente indica um fato posterior ao momento em que se fala. Então, ó, você vai fazer uma ação. Ó, eu tô falando pro João, mas eu tô falando pro João algo que eu ainda vou fazer, tá? Um exemplo. Não tenho intenção de esconder nada. Assim que meus pais chegarem, contarei, tá? É esse contarei aqui, ó, que é o futuro do presente. Contarei o fato ocorrido. Então vamos falar de modo leigo. De modo leigo, as palavras que vai terminar com ei. Ei. E futuro do pretérito? Vamos ver. Futuro do pretérito indica um processo futuro tomado em relação ao fato passado, tá? Em relação ao fato passado. Exemplo. Ontem você ligou dizendo que viria, é o viria, tá? Que é o pretérito, que viria ao hospital. Então, de modo leigo, podemos dizer que é tudo que termina com ia. Então, futuro do presente termina com ei e futuro do pretérito termina com ia. De modo bem leigamente falando, ok? Então, vamos lá. Se é futuro do presente ou futuro do pretérito e não é próclise, vai ser o que, gente? Ênclise. Então, por exemplo, em vez de eu escrever darei um abraço, eu escrevo o quê? Dar-te-ei um abraço. Se você for se auto-abraçar, você escreve dar-me-ei um abraço. Tem como se auto-abraçar? Não sei, mas se tiver como você se auto-abraçar, você escreveria dar-me-ei um abraço. Ou no pretérito, dar-me-ia um abraço. Ou um soco. Dar-me-ia um soco, tá? Você ia tomar um soco. Ou dar-te-ia um soco. Você ia socar o cara, tá? Então, se termina com ei e ia e não é próclise, joga na mesóclise, ok? Agora, por último, vamos para a ênclise. Ênclise. A ênclise é após o verbo. Ó, não havendo próclise e nem mesóclise, aí, meu bebê, que você vai para a ênclise. Não tem como você ver uma frase e falar, nossa, será que isso aqui é ênclise? Não, 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 não seja burro, com todo respeito. Não seja burro ou burra. Não seja burro ou burra. Por favor, seja pessoas inteligentes e sabida e cheia de conhecimento, tá? Se você vê uma frase, a sua primeira pergunta é: será que ela é próclise? Se ela não for próclise, você vai se perguntar: será que ela é mesóclise? Se não for nenhuma das duas, aí, meu bebê, aí que você vai se perguntar: nossa, acho que era ênclise, tá bom? É só depois que você se perguntar da próclise e da mesóclise. Por favor, não vá me errar isso no vestibular. Você tem que se perguntar primeiro da próclise, depois da mesóclise e só no final que você vai se perguntar da ênclise, meu bebê. Só no final, tá bom? Então vou lá. Quando que ocorre a mesóclise? A ênclise, desculpa. Em início de oração. Por exemplo, se você começar uma frase com um verbo, você já pode colocar ela como ênclise. Se ela não for numa das duas, que provavelmente ela não vai se encaixar. Por exemplo, você fala encontrei ontem, você joga como encontrei-te ontem, tá bom? É início de oração. Olha o verbo aí, bebê. Olha o verbo aí, meu bebê. Encontrei-te ontem. Ó, encontrei tá no começo da oração, ele está começando a oração. Se ele começa a oração, você coloca como ênclise. Ó, tá depois o verbo. Encontrei-te ontem. O verbo começa a oração, joga na ênclise. Infinitivo ou gerúndio. Gente, muita gente não sabe o que é gerúndio. Eu vou falar o que é gerúndio, vou falar o que é gerúndio
de modo bem leigo. Se falarem que eu falei isso para vocês, eu nego até a morte, tá? Gerúndio, para quem não sabe o que é gerúndio, é tudo que termina em ando. Tudo que termina em ando, tá? Por exemplo, tratando, é, cagando, qualquer outra coisa. Terminou em ando, gerúndio, tá bom? Agora infinitivo. Ah, antes do infinitivo. Então, gerúndio, terminou em ando, indo, iendo, tá? Você já sabe que é gerúndio. Beleza, gente? Agora vamos para a forma infinitiva. Vamos para a forma infinitiva. O que é a forma infinitiva de algo bem leigo? Algo bem leigo. Então vamos lá. Gerúndio, verbo terminado em ando, indo e ando, endo, indo. Infinitivo é ar, verbo terminado em ar. Eita! Verbo terminado em ar, er e ir. Tá bom, gente? Bem, de boa. Falei de algo de forma bem leigo, que é infinitivo, que é gerúndio, tá? Então vamos lá. Vamos para um exemplo. Encontrei meu pai barbeando. Você podia escrever. Encontrei meu pai barbeando ele. Pra você não repetir ele, é para isso que serve tudo isso, tá? Você coloca se. Encontrei meu pai barbeando-se. Então, o tá no gerúndio ando, então é ênclise depois do verbo. Para não repetir ele, você coloca o se. Encontrei meu pai barbeando-se. Tem exceção? Tem uma exceção. Só vai ter exceção quando for antecedido de em. Por exemplo, ó, tá vendo que aqui tem o gerúndio ando? Teoricamente deveria ser o que então, gente? Ênclise. Você ia colocar tratando-se. O se depois do tratando. Mas tem o em, que é a exceção. Então você coloca como, nesse caso que se coloca como próclise. Em se tratando, então se tem em, é exceção. Se tem em, não vai ser ênclise, ok? Essa é a nossa exceção. Beleza? Então, infinitivo ou gerúndio. Pode ser tanto próclise ou pode ser ênclise. Então, por isso você tem que perguntar primeiro se ele vai ser próclise e depois indo para os outros para ver se vai ser mesóclise ou ênclise. Por exemplo, ó, ele não está procurando. Ele não está, ele não me está procurando. Ou ele não está me procurando. Ou ele não está procurando. Perfeito, gente? Outro, particípio, próclise. Ele não me havia procurado. Acho que esse particípio aqui é bem de boa, né? Tem particípio, coloca como próclise. Observação. Considera erro grave iniciar oração com um pronome oblíquo átomo. Por exemplo, me passa o sal, tá errado. Tem que ser passa meu sal. Porque lembra, ó, tudo que começa a oração, início de oração vai ser ênclise. Então não pode ser próclise em início de oração, tá? Isso aqui é erro grave. Se você colocar isso na prova, você vai ser expulsa na hora, gente. Tô brincando, não vai ser expulsa na hora, mas você vai ganhar um errado bem bonito, tá? Porque começo de oração vai ser ênclise, nunca próclise, beleza? Isso daqui foi a nossa teoria, tá? Essa foi a nossa teoria. Vamos fazer alguns exercícios. Esses daqui talvez eu coloque em outro vídeo. Vou fazer primeiro esses daqui, que é os primeiros, tá? Isso daqui é um exercício que eu peguei do livro da Ango, tá? E eu quero que vocês tentem fazer. Aqui já tá a alternativa C correta, tá? Mas tentem fazer ela como se você não soubesse a alternativa, tá? Ó, tá falando, na exposição menos o certo e errado, o errado do certo, que esteve em cartaz no Museu Língua Portuguesa em 2010, havia uma instalação chamada Eros Nossos de Cada Dia, que foi reproduzida na Bienal Internacional do Livro de São Paulo em 2016.
Eram 100 painéis. Em um deles lia-se: Vamos se ver amanhã. Essa construção é típica da variedade popular da língua, reescrevendo-a de acordo com a norma padrão culta, ou seja, escrevendo da forma certa, teríamos como: letra A, vamos se encontrar amanhã. B, vamos ver a si mesmos amanhã. Nada a ver, Brena. C, vamos nos ver amanhã. D, vamos nos ver amanhã. Gente, aqui tem um erro gravíssimo, né? Pelo amor de Deus. A gente vai, né? E a gente vai nos ver amanhã. Então, ó, a B e a D, erros absurdos, né? A B e a D, erros absurdos. Agora, eu peço que vocês pensem na A, na C e na E, por gentileza. 2 minutinhos para vocês pensarem, de 2 a 3, vamos lá. Gente, por que é a letra C? Por que tem que ser nós? Não pode ser, nesse caso aqui, o C. Por quê? Não pode ser a gente vai nos também. Por quê? Gente, porque aqui não é a casa da mãe Joana, tá? Que você faz o que você quiser. A língua portuguesa tem regras. E, por favor, cada pronome oblíquo, cada pronome reto, existe o seu oblíquo, tá? Eu, mim, me, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele, se, o, a, le, si, consigo. Nós, conosco. Vós, vós, convosco. Si, o, as, les, se, consigo. Tudo bem, gente? Então, aqui nesse caso, nós teríamos que usar o nós. Por isso que a 4 só pode ser alternativa à letra C de cachorro, tá? Porque, ó, a gente, ó, vamos, tá falando de nós. Se tá falando de nós, eu tenho que usar o nós, beleza? Que tem regra na língua portuguesa. Não pode fazer do jeito que você quer. Então, beleza, gente? Por isso que tem que ser a letra C, porque tem regrinhas, tá? Agora, na próxima aula, eu farei essas questões aqui com vocês, que são de exercício. Peço que vocês, por favor, vejam a aula, porque é de extrema importância, tá? Eu digo que exercício é mais importante do que a própria aula de teoria, porque é aqui que você vai ver como cai em vestibular, tá, gente?
É isso, gente. Muito obrigado. Essa aqui foi a nossa aula de teoria. Eu fiz um exercício só para vocês pegar um gostinho. É isso, gente. Até mais e nunca pare de estudar.